Peixoto, sua análise sobre esses anúncios de Haddad, por que essa reação do mercado, o dólar sobe pela primeira vez a R$ 6, o que explica esse mau humor do mercado em relação a esses anúncios de Haddad? E na minha avaliação, Fabíola, grosso modo, o grande mau humor do mercado é com relação à isenção do imposto de renda de até R$ 5.000 para quem ganha até R$ 5.000, que está sendo anunciado junto com o pacote de cortes, né, que atinge principalmente a classe trabalhadora, os cortes. Né? Mas isso é o discurso oficial. O discurso extraoficial que pegou o mercado, que o mercado está bravo. Eu falei com alguns operadores agora de manhã. É a questão, grosso modo, de começar a taxar quem ganha muito, né? Principalmente via dividendos, né? E aí, eu vou um pouco na contramão. Eu acho que é o seguinte, antes de mais nada, fazer dois disclaimers. Primeiro, eu acho que o anúncio da isenção de imposto de renda para quem ganha 5.000, que só vai pegar em 2026, eu acho que agora a intenção era tentar fazer a média, mas eu acho que não deveria ter sido divulgado agora. Eu acho que isso aí era para um segundo momento. Eu acho que erraram o time. E, segundo lugar, óbvio que eu acho que o ajuste fiscal é importante, óbvio que eu acho que o ajuste fiscal é importante porque isso reduz a inflação, e reduzindo a inflação beneficia principalmente os mais pobres, e a inflação é o principal imposto cobrado contra os mais pobres no Brasil, não tenho dúvida nenhuma com isso. Né? Agora, dito isso, eu acho que é o seguinte: teve três pontos principais que eu acho que foram positivos. Eu acho que tem três propostas nesse projeto aqui, nesse pacote, que são civilizatórias, e sim, eu acho que eles deveriam ter entrado agora para mostrar para a classe trabalhadora que está acostumada a todo ajuste fiscal. Ela leva chicotada sozinha. Ela sempre leva chicotada, seja porque redução de recursos para serviços básicos, seja porque redução de alguma coisa, de salário, etc. Mas a classe trabalhadora é que sempre se estrepa. E aqui entrou os mais ricos. Eu acho que por isso que eu falei, podia deixar de fora a questão da isenção, mas tem três elementos que ficaram de fora, três e meio, vou explicar o meio, que eu acho que entraram, que ajuda bastante. O primeiro, da minha avaliação, é a questão da proposta de recolher impostos sobre rendimentos de quem ganha mais de R$ 600.000 por ano, R$ 50.000 por mês, mínimo de 10%. Muitas das pessoas que ganham esse valor acabam recebendo através de dividendos de suas empresas, rendimento aqui, rendimento ali, né? E acaba sendo isento. Então, é louco, mas uma pessoa da classe média que ganha 4.000 e poucos reais por mês, paga mais imposto do que alguém que ganha 4 milhões por mês. Né, percentualmente falando, não estou falando em números absolutos, percentualmente. Então, colocar isso, que pelo menos 10%, né, eu acho que é totalmente válido. E o governo tinha prometido e tinha que ter apresentado, começar a apresentar as propostas da segunda etapa da reforma tributária e diz respeito à renda ainda este ano, e não tinha feito isso. Então, eu acho que isso aqui vai numa linha que exatamente de mostrar, porque afinal de contas, Fabiola, e acho que é importante que se diga, em 95, o presidente Fernando Henrique Cardoso aplicou o maior dos benefícios fiscais, que foi isentar de cobrança de imposto de dividendo recebido de grande empresa, de empresa. E está errado. Os países da OCDE não fazem isso. Então dá para diminuir o imposto cobrado da empresa e aumentar da pessoa física. Isso aqui vai nesse sentido. Então eu acho que é importante, em primeiro lugar. Segundo lugar, tem uma outra proposta que é garantir que os salários de todos os funcionários públicos sejam realmente limitados pelo teto. Isso aí não deveria nem ser proposta, deveria ser coisa que o governo deveria ter tomado, né? Porque o teto é R$ 44.000, que é o valor do subsídio paga ministro do Supremo, só que ninguém respeita por com um monte de penduricalho. Então, mover a ação, isso aqui, inclusive, eu acho que vai ser complicadíssimo fazer, mas é importante que eles apresentem propostas para isso, né? Vai ranger dente, magistrado, procurador, auditor, diplomata, mas tem que fazer. Outro ponto importante é a proibição de criação, ampliação e prorrogação de benefício tributário em caso de déficit primário, ou seja, se deu negativo as contas públicas do ano, excluindo os juros da dívida, naquele ano não tem renovação de prorrogação de desoneração, não, que é o que aconteceu naqueles 17 setores que pressionou, o Congresso pressionou, e o mercado não subiu o dólar quando foi aprovada a prorrogação da desoneração. Passou reto. E é de um gasto público. Desoneração é gasto público. Benefício de empresa é gasto público. Eu concordo com o Teco. O Brasil tem 500 bilhões de desoneração de benefício pago à empresa. Isso é o maior programa de transferência de renda para rico da história do planeta, né? Então tinha que mudar isso.
O simples, que é para facilitar, pega a empresa mais de 4 milhões, pelo amor de Deus. Não faz sentido. Pega os grandes escritórios de advocacia, diminui isso. Então, essa aqui que limita o benefício fiscal é também bem-vindo. Outra medida que a Fabiola até citou, que digo que é o meio, né? Meia medida, foi a limitação da possibilidade de isenção do imposto de renda de pessoa física por razão de dedução de gastos em saúde para quem ganha até 20 mil reais por mês. Ou seja, todo mundo vai continuar podendo declarar e deduzir gastos de saúde particular. Isso aí não mudou. A única diferença é que você não pode, para quem ganha 20 mil, até 20 mil reais, essas deduções podem levar a pessoa a ser isenta de pagamento de imposto. Para quem ganha mais que 20 mil reais, não vai poder, vai ter um escalonamento, não vai poder. Né? O ideal, na verdade, aí tem muito economista que fala isso, que é o seguinte, era fazer o quê? Era limitar a quantidade de gastos em saúde particular que podem ser feitas no imposto de renda. Isso aí beneficia a classe média alta e classe alta. Né, deveria ser limitado, e hoje não tem limite nenhum. A educação tem, mas a saúde não tem, né? Então, eu acho que é o seguinte, tem um ponto, né? Aí tá, e aí tem toda a pancada em cima dos mais pobres, de uma maneira geral, tem todos os militares, idade mínima, outras coisas que não é uma pancadona baseada naquela reforma da Previdência que foi uma mãe que o Bolsonaro aprovou para eles, né? Mudanças, limite de emenda, tudo mais. Aí tem as pancadas do pobre, limitar o aumento do salário mínimo ao arcabouço fiscal, reduzir a quantidade de pessoas que têm acesso ao abono, vai passar de dois, quem ganha 2 salários mínimos para 1,5 com o tempo, combate às exceções judiciais do BPC, limitação da complementação que o Estado põe anualmente do Fundo de Educação Básica, e educação básica, grosso modo, é pobre. Mas, para terminar minha longa fala, eu peço desculpa, é o mínimo civilizacional socializar a chicotada fiscal entre pobres e ricos, Fabiola, e eu estou feliz da gente estar discutindo esse assunto e não estar discutindo apenas anistia golpista e proibição de aborto em crianças grávidas, como quer parte do Congresso Nacional. Interessante essa sua amarração, né, Sakamoto? Porque, claro, esse pacote de medidas ele é complexo, são vários pontos. Aliás, convido a nossa audiência a entrar na nossa página do UOL. A gente tem vários pontos detalhando a história do imposto de renda, detalhando a história do salário mínimo, do abono fiscal. Então, isso para quem quiser em detalhes, né? E aqui a análise de vocês sobre o que isso representa. É bom ou é ruim para o nosso país? Isso vai melhorar a vida das pessoas ou não vai? A curto, médio ou longo prazo? Qual é o impacto disso para o nosso país? A reação das pessoas aqui é muito curiosa. O Rodrigo manda uma mensagem e fala assim: se o mercado está chorando, é sinal de que Lula acertou em cheio, escreve ele aqui no nosso chat. Aí o Marlon Freitas pega, ele dá um super chat, ele falou: toma um dezão aí para você parar de defender o mercado, meu chapa. Outros que estão defendendo o mercado financeiro neste momento diante da medida. Aí fala aqui, ó, só se falam em dores do mercado financeiro. Que dores são essas? E a massa trabalhadora? É essa que vale, é essa que vale. Aí eles falam assim: para de chamar corretor de imóvel. Não é corretor de imóvel, gente, isso daqui, ninguém tá falando de corretor de imóvel, falando do mercado financeiro, corretor de imóveis, eles ficam falando que são corretores de imóveis. Vamos lá, Josias, esse pacote de medidas, governo Lula acerta, saiu tal pacote de medidas, isso vai mudar o Brasil, isso vai deixar o Brasil mais próspero, as pessoas mais prósperas ou não? Pode deixar menos complicado o Brasil, né? Quando eu estava na escola, Fabiola, com uma nota 5, a gente passava de ano, né? Aqui, o governo teve aí uma nota entre 5 e 6. Agora, esse fla-flu entre mercado e versus governo, isso não faz nexo, não faz sentido. É preciso que a gente note o que é essencial nesse debate. O ajuste era necessário, urgente. A forma como o governo comunicou foi um desastre. Não precisava misturar imposto de renda com corte. E a tesoura foi manuseada com um viés que não favorece a justiça econômica e social. A tesoura alcançou o bolso do pobre, incluíram no bololô dos cortes salário mínimo, abono salarial, pensão de velho e deficiente, Fundeb, até o pé de meia entrou na dança. E o facão do governo preservou o cofre da plutocracia empresarial e o curral da oligarquia política. Ficaram intactos os 520 bilhões de reais que
compõem os favores tributários concedidos a empresários. Isso é o que importa, não reação de mercado, nada disso. Ficaram intactos os 50 bilhões de reais que deputados e senadores enviam anualmente para os seus currais eleitorais e para os seus próprios bolsos, porque esses 50 bilhões alimentam também a corrupção que está aí nas manchetes, nos processos que estão no Supremo e que o Supremo se abstém de julgar. E essa pretensão do governo de economizar os 70 bilhões entre 2025 e 2026, isso ainda depende de acertos com o Congresso, né? Então, Fabíola, o essencial é saber o seguinte: nós estamos fazendo de novo o ajuste no bolso do brasileiro pobre. E os plutocratas e os oligarcas continuam livres de cortes. 520 bilhões de reais em favores tributários, 50 bilhões de reais em emendas fisiológicas mantiveram-se intactos. Aí tem um chantilly aqui, outro chantilly aqui. Olha, incluíram despesas dos militares. Vão discutir agora. Ninguém tem dúvida de que o Lula precisa cumprir a promessa de campanha que fez de isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil. Agora, a compensação vai tributar mesmo? Quero ver se o Congresso vai deixar. Vai tributar quem ganha mais de 50 mil reais por mês? O esconde-esconde dessa gente que ganha mais, Fabíola, isto é fácil de dizer que vai acabar, mas muito difícil de executar. Agora, a isenção, essa vai resultar imediatamente numa perda de receita de alguma coisa em torno de 40 bilhões. Então, o ajuste era necessário, agora ele é um ajuste mambembe, porque vai no bolso do pobre e não vai, Fabíola, no cofre do plutocrata e nessas mumunhas dos oligarcas do Legislativo brasileiro. O intervalo para quem está conosco na TV, já voltamos. Seguimos aqui com a nossa turma do YouTube. O nosso chat está pegando fogo. Tá aqui, ó, o André falou o seguinte: gasto público com plutocracia, o mercado gosta. Aí o pessoal falou: o mercado esperneia é porque é bom para o povo. O Fagner diz: o governo fez certo, jogou a merda no ventilador. A Odete diz: pode ter certeza que fizeram o que deu para fazer, gente. Caro Josias, não força a barra, tá dando uma bronca aqui em você. A Odete, Josias. E a Socorro, ela traz uma frase que a minha avó falava muito, né? Ai, tá na hora da morte. Ela fala assim: Campos Neto com seus juros pela hora da morte. E nisso ninguém fala. Nisso ninguém vai falar nada, né? Tá aí, reclamam do governo, Campos Neto com juros na hora da morte e fica todo mundo em silêncio. O Gabriel, ele coloca a hashtag Volta Dilma, mas eu acho que ele tá zoando aqui, né, com o pessoal, né? E o pessoal chama aqui esse fingimento do mercado financeiro para tirar mais um pouco. É tudo certo para os ricos. O Dias também fala: o rico empresário ganha às custas dos assalariados brasileiros e vai investir em dólar lá fora e ainda quer mais isenção. Que nojo desse povo, nojo dessa gente. O Carlos fala: essa promessa dos 5 mil reais foi feita também pelo Bolsonaro na eleição. Será que se fosse ele anunciando ia incomodar tanto a direita ou não? E ele diz: a Haddad acertou, há ajuste fiscal, teve corte, teve economia e o rico está incomodado. É por isso que eles estão gritando. A população hoje vendo o dólar a R$6, sabe que a culpa não é do governo, não é o governo que está fazendo esse dólar subir. Tá aí, esse é um pouco do que é a temperatura. Voltamos com o pessoal da TV. Essa é a temperatura aqui da nossa audiência, as pessoas falando que os ricos estão incomodados, que o mercado está nervosinho e não tem que estar nervoso com isso. E o mercado segue, está beirando neste momento, mais uma vez, a R$6 o dólar, está R$5,999 aqui. Neste momento o dólar comercial, a alta de 1,31%, Bovespa continua em queda de 1,17%. Outro ponto forte que Haddad colocou no seu discurso foi o corte para os militares. Eu acho que é extremamente importante a gente falar também rapidamente sobre esse assunto. Por quê? Porque a gente está falando sobre militares que, inclusive, né, foram assunto nos últimos dias
diante do envolvimento de alguns militares, né, nessa tentativa de golpe no nosso país, os privilégios que os militares têm, e Haddad fez questão de colocar isso no ajuste fiscal do governo, no ajuste no corte de gastos. Vamos ouvir o que ele falou sobre o fim de alguns privilégios para os militares brasileiros. Nós fizemos um acordo com as Forças Armadas, a quem eu agradeço, fizeram um gesto de última hora, inclusive a pedido do ministro Múcio e do presidente Lula, para que também desse uma cota de contribuição importante, e nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante, nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado, extingue a transferência de pensão, que era uma coisa que também só dizia respeito a essa carreira, a transferência de pensão, estabelece finalmente uma idade mínima de aposentadoria, de passagem para a reserva, melhor dizendo, né, para os militares no plano federal, e fixa pelo teto de 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o Fundo de Saúde, que era uma coisa também que estava desordenada entre as forças, e isso passa a fazer parte do acordo que foi feito com a Defesa. Josias, começando agora por você, esse corte nos militares, qual a importância disso? E isso vindo nesse momento, né, que os militares também estão sendo questionados. Esse corte era inevitável, né, Fabiola? Ele não tem grande relevância do ponto de vista financeiro, é algo simbólico, né? Agora, o presidente Lula quis incluir determinados tópicos nesse, e este tópico relativo aos militares entrou no pacote porque o Lula decidiu que deveria entrar, então tem um peso financeiro pequeno, mas não faz sentido que, num instante em que você está submetendo a cortes, programas como BPC, abono salarial, reduzindo a fórmula de reajuste do salário mínimo, anunciando um pente fino em Bolsa Família, em programas sociais. Aí você permitir que os militares mantenham esta simulação que permite ficto, esse negócio de morte ficta. Ficto, em português do asfalto, no português da rua, é simulação. Então, o que acontecia? Um militar era expulso das Forças Armadas porque cometeu crimes, até assassinato, e a pensão dele, a remuneração dele, era transferida para a mulher, para um familiar. Então, era uma simulação. Fingia-se que o militar tinha morrido. Em verdade, ele é um criminoso, foi condenado. Então, você não pode manter uma coisa como essa num instante que você está impondo sacrifícios aos brasileiros mais pobres. Na reforma tributária, na reforma previdenciária feita durante a gestão Bolsonaro, os militares tiveram ganho. Então, eles entraram na reforma para ganhar, enquanto os brasileiros estavam perdendo com a reforma. Então, era indispensável impor aos militares também uma idade mínima. Eles alegam que não tem aposentadoria porque ficam na reserva permanentemente e podem ser convocados. Esta convocação não vem nunca e eles não podem ter privilégios sobre brasileiros que não desfrutam da mesma condição, né? E plano de saúde, que impunha também prejuízos ao Tesouro Nacional. Então, eram benefícios que não fazem nexo. Passar pensão para a filha que não casa para justamente beliscar a pensão, filha de militar, não faz nexo, Fabíola, você manter estas excrescências no instante que você está impondo sacrifícios aos brasileiros mais pobres. Então, como disse, não tem relevância financeira num corte que é muito maior, mas o simbolismo da inclusão dos militares, ele é, sem dúvida nenhuma, algo que deve ser levado em conta, sobretudo no momento em que nós estamos discutindo tentativa de golpe e o inquérito está lá apinhado, 70% dos indiciados são egressos das Forças Armadas. Então, é hora de os militares entrarem com algum sacrifício nessa conta, Fabíola.
Ô, Sakamoto, resta saber se isso passa no Congresso, né? Por exemplo, a gente ouviu aqui o presidente do Senado falando que vai dar prioridade a esse pacote. Em relação aos militares especificamente, né? Isso que o Haddad disse, você acha que isso passaria no Congresso, no formato que o Congresso tem hoje? Então, Fabiola, acho que dividido em partes. A porrada contra os trabalhadores passa, né? A parte de porrada, salário mínimo, abono, essas coisas, passa. Por quê? Porque sempre passa, né? Com relação ao Exército, vai depender do mimimi das Forças Armadas. Essas medidas são poucas, são pequenas, comparado com o que o Exército deveria contribuir, a Marinha e a Aeronáutica, deveria avançar mais, deveria aproximar as previdências públicas do regime dos outros servidores com os militares, né? Faz as mudanças de aposentadoria que for necessário, mas para garantir a aposentadoria aos militares, o que é justo, mas deveria diminuir os privilégios, né? Você não tem dúvida nenhuma. A parte do imposto de renda de 2000 para 2026, dos 5 mil, é uma coisa para 2026. Então, o Congresso agora vai empurrar com a barriga, não tem dúvida nenhuma. A parte com relação a bater no dinheiro e cobrar dos mais ricos, essa eu quero ver. Por quê? Porque muitos dos que pagarão mais imposto têm assento no Senado e na Câmara, porque são empresários também e terão que pagar mais. Eles legislam em causa própria. Em emendas não vão legislar nisso. Então eu acho muito difícil, mas é uma briga que acho que tem que ser comprada, Fabiola. Agora, um ponto rapidinho, a gente tá falando da alta do dólar, eu acho que seria legal para falar, até porque a economia básica, o dólar tá batendo R$ 6 hoje. Todo mundo tá falando, é o maior dólar de todos os tempos. Nominalmente é. E é isso que acho que é importante ser colocado, né? Nominalmente, ou seja, o valor de face do dólar é. Estamos botando o maior valor de face de dólar de todos os tempos. Porém, a máxima histórica real do dólar foi alcançada em 10 de outubro de 2002. Por quê? É um valor de dólar que, se você deflaciona e corrige pela inflação, para tentar entender qual que era o poder de compra do dólar naquele momento, aí você tem 10 de outubro de 2002, em que o dólar, o valor real, não o valor nominal, mas o valor real naquele momento, ajustado com a inflação, era de R$ 8,37. Ou seja, para ultrapassar o maior valor real do dólar da história, ainda falta R$ 2,37, Fabíola. Ai, ai, ai. Ó, 12h35. É claro que a gente vai seguir acompanhando toda essa situação do dólar. A Fabíola, gente fica aqui. Oi, fala, Josias.